Então, esse nosso bate-papo que estamos começando agora, nós vamos procurar fazer uma revisão do que está sendo discutido durante esse período. Vocês observaram, teve alguns colegas que falaram o seguinte: não, Alexandre, a rota está muito cheia. Mas você imagina uma disciplina desse porte e que a gente não vai ter 6 meses para trabalhar ela, que seria o ideal. Tanto que existe especialização, né, uma pós-graduação lato sensu, feita tão somente em cima de gestão estratégica, entendeu? É porque é muito grande ela. Então, a gente está procurando trazer o melhor que podemos trazer para o tempo que nós temos. Por esse motivo que a gente sempre posta a rota, procura gerar nos fóruns discussões a respeito do que a aula discutiu, procuramos trazer atividades relativas a o que foi comentado na aula, justamente para poder ficar e gravando essas informações. Alguns colegas perguntaram: Alexandre, me diz uma coisa, vai fazer um simulado? Não, não vai ter um simulado. Sabe por quê? Tudo o que foi questionado durante esse período, que vocês responderam tudo, a gente vai rever hoje, e em cima desse conteúdo é que vai ser feita a avaliação. Ok? Então, para essa avaliação agora, essa última reunião que nós tivemos com a coordenação do curso, essa avaliação agora, vocês já sabem, né, vocês já estão acostumados, as atividades, a frequência que vocês têm lá no fórum, ele vale até 4 pontos, a avaliação escrita vale até 6 pontos, que perfaz o total de até 10 pontos para a A1. Para a A2, ficou acertado o seguinte: vocês vão ter o seminário multidisciplinar, não é isso? Então, o seminário multidisciplinar, vocês vão ter uma pontuação e o que vai ser gerado também pela disciplina serão algumas atividades, justamente para a gente não perder a quantidade de informação que a gente tem que passar. Mas não se preocupa com a 2, que a gente vai deixando muito claro ao longo do percurso. Hoje, nós vamos nos preocupar com o que nós precisamos entender para o que a gente vai precisar para agora, para a 1, e o que a gente vai precisar para o nosso futuro profissional. Bom, eu vou começar a compartilhar com vocês a nossa aula, ok? Eu peço que alguém me informe se estão enxergando, se está tudo ok para vocês. Sim, tudo ok, Alexandre. Comigo aqui tudo bem, Alexandre. Está movimentando a tela? Sim. Tá ok. Sim. Então, hoje ficou o bate-papo via Google Meet. Okay? O que é que a gente vai discutir hoje? Vamos tirar algumas dúvidas, pessoas, porque teve algumas palavras que aparecem e eu percebi que houve uma certa confusão por parte dos colegas. Tipo, função e finalidade é a mesma coisa? Parece, mas não é. Então, vamos trazendo exemplos básicos. Observa, uma chave de fenda, qual é a função dela? É a mais específica. É apertar e soltar parafusos. Mas a finalidade dela, que é mais ampla, é construir ou consertar objetos. Uma caneta, a função dela, que é a mais específica, é escrever ou desenhar. Mas quando você fala da finalidade, que é mais ampla, é comunicar a ideia ou expressar criatividade. Através de quê? De escritas, de desenhos, de cálculos. Uma lanterna, a função dela é mais específica. É justamente o quê? Iluminar, justamente iluminar ambientes escuros. Mas a finalidade dela é facilitar a visibilidade e a segurança em ambientes escuros. Observa que ela vai ampliando. A finalidade ela é ampla, a função é específica. Vamos lá para uma indústria. A função dela é produzir bens, é específica. A finalidade, atender às necessidades do mercado e gerar lucro para quem? Para a empresa, ela é ampla. Mais um exemplo. Qual é a função dos hospitais? É prestar serviço de saúde.
é a função dele, é específico. E qual a finalidade? Cuidado da saúde e bem-estar da população e salvar vidas. E, por fim, nós temos a universidade, a exemplo da Unitins. Qual que é a função da universidade? Oferecer educação profissional superior. Ela é bem específica. Mas quando a gente vai para a finalidade, qual que é a finalidade da universidade? Formar profissionais capacitados e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Observa a amplitude. Então, eu acredito que função é o específico, finalidade é o amplo. Por que nós estamos discutindo isso? Porque a função se refere à atividade e às tarefas que uma organização desempenha. É a atuação dela. É a organização. É o que ela faz. Em termos de produto, serviço, atividade, bens, ok? Já um exemplo de função seria a função de uma universidade é oferecer educação profissional superior, além de promover a produção e disseminação do conhecimento por meio da pesquisa e extensão universitária. Ok? Então, veja bem, no caso, a finalidade vai estar relacionada ao objetivo geral da organização, ao propósito para o qual ela existe. É o porquê de uma organização existir. Então, o exemplo seria: a finalidade de uma universidade é a de contribuir para o desenvolvimento humano e social por meio da produção e disseminação do conhecimento, formação de profissionais capacitados para atuar em diversas áreas do mercado de trabalho, incentivar a pesquisa e a inovação, promover a cultura e a arte e a prestação de serviços à comunidade. Tá? Nós discutimos isso por causa essas duas palavras que eu percebi que muitos colegas andaram confundindo: planejamento estratégico e gestão estratégica. Quais são as diferenças? Pessoal, isso aqui a gente observa até mesmo em concurso, isso a gente observa em profissionais de nível superior que estão gerindo organizações. Se você perguntar, muitos deles entendem que é a mesma coisa, mas nós somos acadêmicos, nós somos cientistas, então a gente precisa entender o detalhe. Então, eu trouxe aqui um desenho. Eu gosto muito de trabalhar com figuras, que fica mais presa na nossa mente a imagem. Vamos lá. O planejamento estratégico é uma atividade de caráter macro, ok? Observe essa setinha subindo aqui. Olha, por que eu trouxe a questão de finalidade e função? A finalidade do planejamento estratégico, por ser macro, é estabelecer direção clara e definir objetivo e metas para alcançá-la. Vocês observam, vocês lembram que o planejamento estratégico ele é a longo prazo. Por isso que ele é macro. É a longo prazo. Ele não pensa no curto e no médio prazo, é a longo. Então, essa é a finalidade dele. Estabelecer a direção clara. A direção precisa ser clara. Se você, enquanto planejador, você não for claro no que você vai repassar, sinto muito, mas os teus colegas não vão entender o que você quis dizer. Então, essa clareza e essa definição de objetivo e meta é justamente para alcançar essa direção, essa finalidade, essa ideia que você teve. Então, vamos lá. Vamos trabalhar em termos de hierarquia. Primeiro, a base é a análise do ambiente interno e externo. Isso é função. Observa que a função dela, quando faz análise do ambiente interno e externo, eu coloquei alguns desenhozinhos aqui embaixo. Deixa eu só permitir alguém. Está chegando. Observa que embaixo vocês têm, na base da pirâmide, é como se fosse um bonequinho levantando peso, e ao lado tem como se fosse uma corrente amarrada com um cadarço. Vamos dizer, esse sujeito levantando esse peso, em primeiro lugar, eles seriam as forças, os pontos fortes da nossa organização. E a corrente amarrada com o cadarço seria os pontos fracos da organização.
Quando a gente faz análise de SWOT, que é onde a gente vai discutir isso ainda, tá? Mas eu já estou antecipando, que a gente precisa identificar os pontos fortes e fracos da instituição. Você vai identificar o seguinte: o que seria um ponto forte para um acadêmico concorrer a uma avaliação? Muito bem. Estudos, a quantidade de absorção, preferencialmente se ele praticar um pouco daquilo que ele está aprendendo. Qual seria o ponto fraco dele? Talvez dificuldade de escrever, de esboçar o que pensa. Isso é porque isso tem referência a nós. Quando a gente fala em ponto forte e ponto fraco de uma organização, seja ela qual for, a gente se refere a nós, a interno, às pessoas, ao que tem de tecnologia naquela instituição. Ponto fraco e ponto forte é o que se refere à instituição. E o que tem de ameaça e oportunidade é o que está externo a ela. Vamos supor, o desenhozinho que eu botei embaixo dessa informação de análise do ambiente interno e externo, que é isso como sendo a função, observa que esse gráfico aí é o mundo em retração. Isso aqui é um gráfico verdadeiro, tá? O mundo em retração após pandemia deu essa queda aí. Isto, para um gestor público, isso é ruim. Ou não é? É uma ameaça. É uma coisa que está externa. É uma ameaça. Ou seja, o mundo em retração, menos pessoas trabalhando. Aliás, menos empresas ganhando dinheiro. Menos empresas ganhando dinheiro diminui a quantidade de mão de obra. Diminuindo a mão de obra, a quantidade de mão de obra, mais gente desempregada. Quanto mais gente desempregada, menos gente consumindo produto no mercado. Quanto menos gente consumindo produto do mercado, menos impostos vão ser agarinhados pela a organização pública, seja ela prefeitura, Estado ou União. Quanto menos dinheiro entrar, pior para você gerir. É fácil você gerir quando se tem muito dinheiro, mas quando tem pouco dinheiro é muito mais difícil. Imagina você na sua casa. Se você tem uma boa quantidade de capital, vamos trabalhar dinheiro. Se você tem você recebe vários dinheiros durante o final do mês, você pode absorver muito mais a condição de comprar presentes para os filhos, oferecer escolas melhores para os filhos, comprar roupas melhores para os filhos, você viajar com a família inteira e por aí vai. Mas se está tudo em retração, o dinheiro diminui. Então você começa a passar pelo aperto, começa a fechar o cerco, você não vai poder mais gastar tanto, os investimentos diminuem. Agora, do outro lado, como você vê aqui, o símbolo do real, o símbolo do euro, e um ascendente aí, um gráfico de barra, de colunas aí ascendente. Ou seja, isso aqui já quer dizer melhorando a quantidade de consumo por parte dos clientes. As empresas ganham mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro, a tendência é expandir. Expandindo, contrata mais gente. Contratando mais gente empregada, mais gente botando dinheiro no mercado. Mais gente botando dinheiro no mercado, mais dinheiro rolando nessas empresas, mais impostos vindo para a administração pública. Então, você começa a administrar melhor, porque você agora tem mais capital. Uma segunda situação. O que é que o planejamento estratégico faz? Além de analisar o ambiente interno e externo, é o planejamento estratégico que tem que fazer isso, entendeu? Porque ela parte do topo da pirâmide. E lá os caras estão lá em cima que pensam isso. Mas ela vai precisar definir estratégias, ações para os objetivos e metas, que são funções também. Para quê? Para poder atingir aquele objetivo. Essas metas, elas são definidas e são outros departamentos que vão acompanhar. E, no final das contas, lá no topo, vai ser estabelecido os indicadores e metas para ver se está sendo atendido o que foi planejado lá na base da ideia do planejamento estratégico. Bom, esse é o planejamento estratégico que estabelece a direção clara e define objetivos e metas para alcançá-la. Tá bom? Ela é uma atividade macro. Eu peço que o pessoal desligue os microfones, por favor, está dando microfonia aqui para mim. Bom, então nós vamos agora para a gestão. Veja bem,
Nós tivemos o planejamento estratégico. Agora vamos para a gestão estratégica. A atividade dela é de caráter micro. Mas como assim, Alexandre? Eu jurei que fosse macro. Não. O macro é o planejamento. O micro é a gestão, porque a gestão vai entrar em toda instituição acompanhando. A finalidade dela, observe essa setinha do lado esquerdo, a finalidade é garantir a efetividade da estratégia que foi definido lá no planejamento. Quer dizer, o planejamento planeja, cria todas aquelas situações que a gente acabou de ver. E a gestão, ela acompanha. Vocês têm noção do que é a função de vocês enquanto futuros gestores públicos? Pois é. Por isso que eu digo que é muito importante vocês entenderem esse tamanho, o tamanho do processo de vocês. É importantíssimo. Se a gente não tiver bons gestores formados, estudiosos da área, a coisa pública não vai funcionar legal. Então, veja bem. Quais são as funções? A execução, a finalidade do planejamento, da gestão estratégica é a execução. Certo? Então, quais são as funções dela? Implementação das ações. Quais são as ações que a gente precisa fazer para que a gente atenda ao que foi planejado estrategicamente? Como é que a gente vai monitorar os indicadores e as ações corretivas? A gente vai estar trabalhando em ciclo o tempo todo acompanhando aquilo ali, por esse motivo. O indicador é imprescindível. Você quer ver um exemplo muito básico de indicador? Quando você está dirigindo. Existem as placas no meio da avenida lá, escrito 60 km por hora. Ou seja, 60 km significa o máximo que você pode ir. Você já imaginou se você botar uma cartolina na frente do painel? Eu te pergunto, você vai saber se você está infringindo ou não a legislação? Ele fala que é até 60 por hora. Se você botou aquilo ali, você sabe que se você for abaixo de determinada velocidade, você vai estar infringindo. Acima dessa velocidade estabelecida, você está infringindo. Então, por medo, você diminui demais a velocidade, o cara vai lá e te multa, que você estava em baixa velocidade, dificultando o trânsito. E se você, com medo de levar a multa aqui, você acelera um pouquinho, ultrapassou os 60 km, tomou outra multa, porque você ultrapassou a velocidade. Então, um indicador que você tem é justamente o velocímetro. Ele vai te mostrando qual é a velocidade que você está. Se você está de acordo com o que está estabelecido lá fora e como está aqui. Outro exemplo voltado para a questão de veículo. Você, pilotando o carro até, eu acredito que 80 km por hora, você tem uma economia maior do que se você for acima de 120. Então, se você quer aumentar a tua economia, você vai manter entre ele 80 por hora. Se você ultrapassar 120, você sabe que o consumo vai aumentar. Então, esse monitoramento de indicadores e ações corretivas é da parte da gestão estratégica. E avaliação e ajuste do planejamento, que é outra função. O planejamento foi elaborado e a gestão vem reavaliando, reescrevendo, melhorando e haja controles em cima disso. Bom, planejamento estratégico macro, gestão estratégica micro. O planejamento estratégico é o pensar, a gestão estratégica é executar. Ok? Então, vamos lá. Algumas considerações. Planejamento estratégico. A finalidade de qualquer estabelecer objetivo de longo prazo e estratégias para alcançá-lo. Ótimo. O planejamento é um processo que visa definir objetivos de longo prazo. Não esqueçam dessas palavras. Longo prazo e estratégias. É por isso que o nome é planejamento estratégico. Ele é quem elabora as estratégias, ok? Então, o planejamento é um processo que visa definir os objetivos de longo prazo de uma organização. Ela analisa o ambiente, lembra que eu te falei? A parte interna e externa, ou seja, interna, as forças e fraquezas, o ponto forte, pontos fracos. E a externa, ameaça e oportunidade. Interna, eu tenho poder sobre ela.
Se eu percebo que para poder aproveitar uma oportunidade do que está fora, lá no mercado, eu preciso aumentar a capacidade dos meus colegas, eu vou aplicar treinamento para eles. Quando aconteceu a oportunidade, meu pessoal estava treinado. Então, a oportunidade eu consegui aproveitar. Mas vamos dizer o seguinte, simplesmente houve uma queda de captação de recursos no mercado. Muitas empresas começaram a quebrar e tudo mais, mas eu tenho uma equipe tão ágil que aquela ameaça que aconteceu lá fora, para mim, se tornou uma coisa diferente, ou seja, para mim se tornou uma oportunidade, porque eu tinha o pessoal preparado. Ou seja, a oportunidade alcança para quem está preparado. Logo, ela analisa o ambiente em que ela atua, identifica suas forças e fraquezas e define as estratégias para alcançar esses objetivos. Planejamento estratégico é isso. E gestão estratégica, a finalidade é estabelecer objetivos de longo prazo e planos. Observa que a estratégia, quem faz a longo prazo, quem que é? Planejamento estratégico. E a finalidade da gestão estratégica é longo prazo, mas ele interfere também no médio e curto prazo, mas ele trabalha agora não são a estratégia, são os planos deles. Quando você ouvir falar de plano estratégico, é gestão. Quando você ouvir puramente estratégia, é o planejamento. Ok? Então, a gestão estratégica, o processo ele é contínuo. Ele envolve a implementação, monitoramento e ajuste das estratégias definidas lá no planejamento. Com o objetivo de garantir o quê? Que a organização esteja alinhada com os objetivos de longo prazo e possa responder às mudanças do ambiente em que atua a partir de definição, olha lá mais uma vez, de planos. Ok? A gestão trabalha planos e o planejamento trabalha estratégias. Esse aqui é um exemplo bem básico da como é que a gente diferencia o planejamento e a gestão. O planejamento, observa que ele está, você tem o executivo, no caso, né? O topo de linha, o estratégico, o tático e o operacional. O planejamento estratégico é feito justamente nessa área estratégica. São os caras que estão no topo da pirâmide da empresa. Na Unitim seria a reitoria e as pró-reitorias, a reitoria, vice-reitoria e pró-reitorias. No governo seria, no caso, o governador e os seus secretários. No município, prefeitura e seus secretários. Mas a gestão estratégica, observa como ela vai alinhada no estratégico, no tático operacional, porque ela pega tudo que foi estabelecido no planejamento e ela vai acompanhando, ela vai gerindo para ver se o que foi pensado no planejamento está sendo executado. É por isso que ela é gestão, é um acompanhamento contínuo. Ok? Bom, mas nós temos mais os dois tipos de planejamento, que é o tático e o operacional. Observa que aqui nós temos o planejamento estratégico está no topo, o planejamento tático está no meio da pirâmide e o planejamento operacional está na base. Vamos discutir sobre as duas? Então, vamos lá. Esse aqui é o planejamento tático. Observa que ele é intermediário, ele está no meio da pirâmide. A finalidade dele é transformar as estratégias que foram definidas no planejamento estratégico em ações concretas e viáveis. Ele é também execução. Então, quais são as funções que a gente tem no planejamento tático? Olha, seleção e treinamento e definição de atividades das pessoas que vão participar de todas aquelas ações. Identificar recurso. Esse recurso, existe um envolvimento ainda que o pessoal fala muito de recursos humanos. Hoje a gente não discute a palavra recurso humano, a gente discute talentos humanos, entendeu? Porque recurso é uma coisa tanto mais ultrapassada. Nós não somos recursos, nós somos talentos. Então, identificar recursos e talentos, definição de metas e objetivos e vamos subindo. Identificar problemas e implementar soluções. Monitorar e controlar
e alocar recursos. Nós temos a correção de rumo, porque está sempre rodando, ele é constante, ele está sempre buscando ali, são os diretores que estão ali no meio, os coordenadores, e estão buscando a correção de rumo. Tem alguma coisa andando, ele vai alinhando. Definição das políticas para alcançar as metas e o monitoramento da avaliação contínua. Ou seja, não para de avaliar, não para de monitorar. Se você relaxar, vamos lá para dentro de casa mais uma vez. Você vai cozinhar, sabe aquele arroz carreteiro? Pois é, você vai fazer aquele arroz. Se você, depois que preparar ele todinho, botar lá e esquecer, vai acontecer o quê? Não vai queimar? Pois é. A gente precisa acompanhar. Você estabelece, daqui a 5 minutos eu vou dar uma olhada. Chegou lá, ótimo. Já está no ponto, eu posso cobrir. Daqui a 5 minutos eu posso desligar. Desliga. Pronto. Isso eu estou falando uma coisa fazendo em casa. Gente, vocês podem pensar em tudo isso que a gente está discutindo dentro da casa de vocês, dentro do trabalho de vocês, dentro do planejamento dos estudos de vocês. Quer ver um exemplo? Qual de vocês gosta de jogos eletrônicos? Você está jogando, você começou a identificar como ele funciona, certo? Você está jogando. Chega um momento que você começa a monitorar tudinho e corrigindo ações que você falhou antes. Você, olha, eu perdi nesse ponto aqui porque eu não atentei para esse aqui que ia me pegar, sei lá, um Alien, qualquer jogo louco desse. Então, quando você vai passando por aqui, você já começa a ficar esperto. A tua mente acordou para aquele momento. Existe uma coisa que acontece no MIT, a Massachusetts Institute of Technology. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá é onde são geradas a maior quantidade de novas organizações, entendeu? Que são chamadas do... Não lembro agora, daqui a pouco eu vou lembrar. Essas organizações, startups, essas organizações, muitas delas está cheio de gente que quebrou várias vezes. Você fala, mas como assim? Porque eles aprenderam com as quedas. Entendeu? Eles aprenderam com as quedas e se levantaram e foram para frente. Então, eles não desistiram. E essa função meio aqui, que é justamente essa parte do meio da pirâmide, que é do planejamento tático, ela tem que estar muito antenada. É por esse motivo que, normalmente, se buscam pessoas que têm um nível superior aqui e que têm facilidade de tomada de decisões. Ok? Vamos para o próximo. A finalidade do planejamento tático é orientar as ações de uma organização em nível intermediário. Ou seja, em relação aos objetivos de curto e médio prazo. Entendeu? Esse daqui já é curto e médio prazo. Planejamento estratégico, longo prazo. Planejamento tático, curto e médio. Ou podemos inverter, de médio e curto prazo, para atingir os objetivos definidos lá no planejamento. Alexandre, mas cadê a gestão? Está aqui no meio, a gestão estratégica está acontecendo a partir deles. Resumindo, a finalidade do planejamento tático é desdobrar a estratégia definida do planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele imagina uma estratégia grande. E o planejamento tático, ele vai quebrando ela em várias ações. Eles vão definindo. Departamento tal vai cuidar disso, departamento tal vai cuidar daquilo, departamento tal vai cuidar daquilo, departamento tal vai cuidar daquilo. Ela precisa ser inteligente para quebrar aquelas ações, aquele planejamento, aquelas ações estratégicas, para poder começar a dividir a responsabilidade dos departamentos. Essa divisão tem que ser inteligente. Você precisa entender o que é que o departamento faz e qual é a competência que as pessoas estão lá têm para poder atender. Não adianta eu repassar uma atividade para o departamento onde está todo mundo despreparado. Eu primeiro tenho que preparar eles para depois entregar a responsabilidade. Concorda? Precisamos fazer isso. Quem trabalha com gestão precisa entender, você não gere empresa, você gere ações das pessoas para que a empresa ande, a organização ande, ok? Então, você vai gerir ações de pessoas. Isso é importante ver. As pessoas que têm facilidade em relacionamento com humanos, normalmente, são pessoas que têm facilidade em gerir. Ok? Veja,
Então, quando você quebra a estratégia e dobra ela do objetivo estratégico em um objetivo específico, então ela passa a ter ações concretas para cada área, de uma forma que eles possam trabalhar bem alinhado e de forma eficiente para atingir o quê? Os objetivos de médio e curto prazo. Tático, ok? Estratégico, longo prazo. Tático, médio e curto prazo. Agora vamos lá para o operacional. É a base da pirâmide. A finalidade do planejamento operacional também é micro. Ela transforma as estratégias definidas em planejamento tático. São ações concretas e viáveis para atender o quê? Ao planejamento tático, é que o operacional faz isso. Quer dizer, um vai atendendo o outro. O planejamento tático atende ao que foi definido no planejamento estratégico, e o planejamento operacional atende ao que está estabelecido no planejamento tático. Ou seja, monitorar e avaliar progressos, desenvolver procedimentos padrões, elaborar lista detalhada de tarefas e outras coisas. É uma trabalheira. Que trabalha no planejamento operacional trabalha bastante. É onde a gente pega um grupão para poder botar em ação tudo que foi pensado lá no topo. Lembra que eu falei porque é necessário você pensar de uma forma clara e passar de forma muito objetiva para a equipe? É porque quando chega aqui embaixo e a coisa degringolar no meio do caminho, quando chegar aqui, não vai funcionar. Outra coisa, definir os objetivos específicos para cada departamento. Olha como ele está trabalhando agora, de acordo com o que o tático pensou, ele agora vai botar para agir. Objetivo específico de cada departamento, desenvolver o plano de ação, estabelecer meta de desempenho para cada departamento, inclusive a partir das pessoas que lá estão trabalhando. E definir objetivos específicos, estabelecimento de meta de curto prazo, definido no planejamento tático. Planejamento estratégico longo prazo, planejamento tático médio e curto prazo. Planejamento operacional, sentiu agora? É de curto prazo. Eles são ações imediatas, mas são ações que estão vindo de cima muito bem organizada. Se não vier organizado de cima, vai chegar aqui, essa coisa vai se tornar um caos. Por esse motivo que eu falo que essa disciplina ela tem uma força muito grande. É a forma como você pensa, a forma como você analisa a instituição, a forma como você trabalha as pessoas, como você analisa o poder dessas pessoas trabalhando dentro da organização. Entendeu? Pois é, vamos lá? Então, o planejamento operacional, a finalidade dela é as atividades diárias. Ela só faz orientar as atividades diárias da organização. Ela define as ações que são específicas e imediatas e que devem ser realizadas para atingir as metas definidas lá no tático. E o tático cuida de quem? Do estratégico. Resumindo, a finalidade do planejamento operacional é tornar concretas ações definidas no planejamento tático, visando a execução eficiente, eficaz da atividade diária, para que sejam alcançados os objetivos de curto prazo e as metas estabelecidas. Essa pirâmide, que vai ficar, lógico, para vocês, né? Essa aula já está pronta, vai ser liberada para vocês junto com essa gravação dessa nossa aula. Ela faz um resumo de tudo. O estratégico, ele planeja, orienta e direciona. O tático coordena e organiza. O operacional executa. Então, observe que no topo da pirâmide tem uma lâmpada. É como se fosse a ideia. É aqui que são geradas as ideias. É aqui que é definido a missão, visão e valores da organização. A missão, o que é? O porquê de existir da organização. Qual é a função dessa? O que essa organização faz para existir? Qual a finalidade dela? A visão. Aonde essa empresa ou que essa organização quer estar daqui a X tempo. E os valores são aqueles conceitos presos dentro da organização, em questão de ética, de moral, de respeito, de responsabilidade, de combate à corrupção, está tudo dentro aqui. É aqui em cima que se pensa. E eu botei essa imagem aí, esse processo subindo, como sendo o quê? Longo prazo. Já o tático, quando ele define as atividades operacionais,
com os objetivos estratégicos para ser atingido, ele faz os planos de ações e elabora toda a estratégia. São os planos que ele elabora. Em cima, elabora a estratégia, que é o planejamento estratégico, e no planejamento tático, elabora os planos junto com a gestão estratégica. Então, é de médio e curto prazo. E o operacional, ele executa as atividades. Por esse motivo, tem essa galerinha todinha aqui embaixo, e que é de curto prazo. Tá? Bom, mas a gente também teve uma discussão sobre abordagem sistêmica no texto que vocês viram, durante as aulas que nós tivemos, e ela trata sobre abordagem sistêmica na gestão pública. Vamos entender o seguinte, veja essa mão segurando a situação de pessoas, estratégia, processos e estrutura. Esse vínculo, essa abordagem, ela procura entender e explicar o quê? O sistema complexo em sua totalidade. Envolve seres humanos, processos e ações, ele é complexo. Aonde tiver ser humano, é um sistema complexo. Que cada ser humano é um indivíduo, pensa de forma diferente. E como é que você vai fazer para compor um sistema, cada um pensando de uma forma? Não vai andar em canto nenhum. Então, eu tenho que pensar na estrutura, no processo, que envolva as pessoas para poder atender as estratégias. E ela trabalha justamente considerando essas partes interdependentes e suas interações. Entendeu? A fim de identificar soluções integradas e holísticas. Quando a gente fala holística, a gente fala no todo. Se você estiver numa sala de aula, você tem que olhar o todo para poder começar a entender as partes. Entendeu? Vamos lá. Então, o objetivo da abordagem sistêmica é compreender como as partes interagem e como podem ser otimizadas para alcançar resultados melhor como um todo. Vamos trazer um exemplo aqui. Pessoas no ambiente técnico, certo? Então, você tem vários processos aí que são totalmente estruturados, mas são processos estruturados com base em tecnologia digital, internet, computadores. E você tem gente que tem a maior dificuldade do planeta de mexer com isso. Tem aversão. Então, eu tenho aí um problema. Eu tenho processo que não consegue se conectar com as pessoas. Não. As pessoas que não conseguem se conectar com o processo. Não. Depende. De repente, o processo técnico, ele está tão técnico que a pessoa tem que ser muito técnica para entender. Aí, detalhe, eu não tenho pessoas tão técnicas para trazer aqui para dentro. Então, pegar esse processo aqui e fazer da melhor maneira possível para que a pessoa possa começar a compreender ele. Ou eu preparo a pessoa, ou eu melhoro o processo. Ou as duas coisas. Ah, mas tem a estrutura. Agora já tenho as pessoas que entendem o processo, mas a minha estrutura se tornou pequena para eu suportar todo o pessoal. As minhas estratégias e quanto resultado elas ainda vão ser atingidas. Justamente porque tem falha em um deles. Então, abordagem sistêmica, vamos pensar numa coisa causa e efeito? Me diga uma coisa, já alguma vez você teve, eu estou com dor de cabeça. Primeira coisa que faz é o quê? Toma um chá ou toma analgésico. Passou um tempo, passou a dor de cabeça. 2 dias depois, estou com dor de cabeça de novo. Ou chá ou analgésico. Passou a dor de cabeça. 2, 3 dias depois, dor de cabeça. Cara, vai ao médico. A tua cabeça, você pode estar sentindo cefaleia, uma dor de cabeça, mas que pode estar relacionado a um fígado que não está funcionando bem. Ele está jogando lá em cima a informação. Porque nós somos um sistema muito complexo. O organismo humano é extremamente complexo. Entendeu? Quer dizer, uma coisa afeta a outra. É assim que pensa sistematicamente. Então, veja bem, a função é entender o fenômeno como um todo complexo. É como a gente falou, a visão holística, né? E interconectado. Tudo está ligado a tudo, considerando as relações entre a parte e o todo. Bom, a finalidade é fornecer um modelo analítico que permita compreender o funcionamento e as interações dos sistemas. A gente não vai entrar nisso aqui, nessa disciplina, não vamos nos aprofundar. É necessário conhecer pelo menos a base dele. Quando você estiver trabalhando profissionalmente, com certeza você vai entrar e analisar ele
com um pouco mais de profundidade. Porque, inclusive, a teoria de sistema foi uma das teorias que construiu o bacharelado, a ciência de administração. Foi uma das escolas. Então, você imagina, não tem, se para trabalhar essa disciplina como um todo, nessa carga horária, eu estou achando pouco, você imagina ter que também discutir a abordagem sistêmica dentro dessa disciplina. Então, a gente traz essa abordagem para dizer o seguinte, o todo interconectado, um dependendo do outro, e essas interações trazendo resultado. Okay? Eu trouxe o diagrama de Chikawa, que ele apresenta bem direitinho um exemplo. Vamos começar aqui, gente, da esquerda para a direita. Vamos lá. Eu tenho uma quebra de carro frequente. Esse aqui é o efeito, né? Meu carro, de vez em quando, está quebrando. Então, vamos lá. Chikawa, ele define que são 6 coisas que precisam ser analisadas. O meio ambiente, a medida, a mão de obra, o material, o método e a máquina. Muito bem. O meio ambiente. Chuva. Normalmente, por onde eu estou transitando, tem muita chuva. E o asfalto está desgastado. Quem circula aqui por Palmas já sabe disso, porque aqui está bem quebradinho. Não está bom. Outro. O meu velocímetro... Lembra do controle que a gente falou que precisava? Do indicador? O meu velocímetro está incorreto. Ele não está medindo a minha velocidade corretamente. Ou seja, como ele está marcando errado, de vez em quando eu estou passando em alta velocidade por lugar esburacado. Tá. Mas eu levo o meu carro no mecânico. O cara, o nome dele é Melachave. João Melachave. Ele é o meu mecânico. Mas o cara não sabe dar uma manutenção correta. E, além de tudo, a forma de condução que eu utilizo, inclusive, não está boa. O combustível é de baixa qualidade e o óleo eu esqueci de trocar. Ou eu troco com muito tempo depois. Então, o meu método de conduzir o carro não é legal, é pesado, como falo, estaciona de qualquer jeito, os filtros de óleo eu não estou cuidando, o motor também não. Ou seja, quando você soma isso aqui, aí você tem lá quebra frequente de carro. Foi um diagrama de Chikawa, um exemplo que você pode utilizar analisando uma abordagem sistêmica. Veja, várias coisas acontecendo que vai trazer uma situação só, a quebra de um veículo. Bom, mas quais são os principais elementos dessa abordagem? Gravem bem. Sistema, ambiente e interação. Se você souber desses 3, não precisa nem pensar nos outros. Porque o sistema é o objeto, é o estudo da abordagem. De qualquer entidade, é o objeto. É o conjunto de elementos interrelacionados e interdependentes. Isso aí é o que se chama de sistema. Os elementos interrelacionados e interdependentes é um sistema. O ambiente é o contexto externo ao sistema, entendeu? Que influencia o sistema e também é influenciado. Vamos lá. Eu estava com a situação de um veículo que estava passando na buraqueira. O ambiente externo afetou o carro, certo? Porque danificou a minha... Deixa eu só ver, tem gente chegando aqui. E afetou a suspensão do meu carro. Mas vamos dizer o seguinte, eu também não estou afetando o sistema, o externo, porque eu estou aumentando cada vez mais a buraqueira que eu estou passando por lá. Veja como o ambiente ele influencia a gente e é influenciado por nós. E, quer dizer, em relação à abordagem. Lembra que eu falei um pouco mais atrás a situação do ambiente afetando a organização em relação a pontos fracos e fortes? Pois é, aqui a abordagem sistêmica provando. E a interação é justamente, observa, o sistema é o que você está estudando. Essa é a inter-relação, interdependência entre os objetos. O ambiente é o contexto externo, né, ao sistema, que tanto influencia como é influenciado. E, por último, a interação, que é justamente essa conexão que tem entre os elementos do sistema, que pode ser de diversos tipos, como causa e efeito, feedback, retroalimentação, entre outros.
Tem muita gente que fala, feedback é retroalimentação. Não é. Não é. Feedback João, você entendeu o que eu falei, João? Uhum, balançou a cabeça, positivamente. Ele me deu um feedback de que entendeu. Ok. Aí eu digo para ele, então me explique. Eu estou pedindo retroalimentação. Porque quando ele me explica, de repente ele explicou de uma forma que ele não entendeu 100%, ele entendeu até uma certa parte. Dali por diante ele confundiu tudo. Então eu retorno para ele, explico tudo de novo, no mínimo detalhe, e peço feedback para ele. Você entendeu? Aí ele, mais ou menos. Aí eu peço para ele, retroalimento. Me explica, então. Ele me explica. Realmente, agora ele percebeu que ele entendeu mais ou menos. Eu já estou refinando as falhas que ele está na percepção dele. E eu explico novamente, dando outros exemplos, e ele agora terminou. E aí, João, entendeu? Ele, aham, me dá uma retroalimentação. Aí ele, olha, isso aqui é assim, 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 assim. Ele explicou do jeito dele, mas estava certinho. Entendeu? O feedback é essa resposta imediata. Por que a gente pede que vocês vão lá no fórum, tanto geral como no específico? O específico é para a gente ter uma noção entre feedback e retroalimentação do que você entendeu da aula. Porque trabalhar com ensino à distância não é fácil. Eu não estou vendo a fisionomia de vocês todos os dias para perceber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, e além de tudo, a gente grava uma aula, entendeu? Então, a gente precisa que vocês vão lá e digam, entra no fórum geral e diga lá, não, a aula está precisando melhorar nisso, coisa e tal. Não vou falar isso para o professor. Gente, pelo amor de Deus, não existe ninguém perfeito. Se você chega lá e diz, olha, agora, é coerência, né? Pedir alguma coisa que a gente possa, entende que é coerente, a gente vai ter que melhorar. E esses feedback que você dá para a gente é lá, nas atividades, coisa e tal, nos exercícios, a gente precisa mensurar. Na verdade, a gente está utilizando a mensuração, está utilizando esses indicadores para sentir como é que está ficando o aprendizado. Ok? Então, mais outros elementos da abordagem sistêmica são os elementos que compõem o sistema, a hierarquia, que é a organização desses elementos, e o feedback, que é o mecanismo de controle, para que ele auto se regule. Mas o importante são esses três: é o sistema, ambiente e interação, que são os principais elementos da abordagem sistêmica. Certo? Bom, eu vou deixar essa reflexão com vocês. Tá? Não precisa responder agora. Mas eu quero que vocês pensem. Por tudo que você estudou até aqui, e como futuro gestor público ou gestora pública, imagina como seria uma gestão pública trabalhando sem recorrer ao planejamento estratégico enquanto ferramenta de gestão. Quais problemas essa gestão iria ter? Entendeu? Pois é. Então, é isso que a gente realmente estava muito interessado em trazer para vocês. E agora eu vou calar a minha grande boca e vou pedir para que vocês interajam e discutam com a gente o que é que vocês entenderam, algum questionamento. Eu estou vendo que a do Celina está com a mão levantada até agora. Acho que ela levantou e esqueceu de baixar. Celina, você quer perguntar alguma coisa, minha filha? Não é possível que esse pessoal fugiu tudo da sala, deixou só os bonequinhos aqui para olhar, é? Não, aposto que a Dulcelina está ansiosa para fazer a primeira pergunta. Então, faça a do Celina, sou todos ouvidos. Charlie, é isso? Charlie Almeida Moura falou, agora eu entendi. Shirley, ok, Shirley. Você está com áudio? Quer falar?
Não quer falar ou está sem áudio? Gente, aproveita. Vamos tirar essa dúvida. Ah, tá ok, Sheila. Obrigado, tá? Eu só queria saber o seguinte. Então, se ninguém quer falar porque o pessoal é tímido, pois é, Vanusa. Uma gestão sem planejamento fica difícil, não fica? Obrigado, Kedman. Vai ser tranquila. Dulcelina, você levantou a mão, agora eu estou vendo. E tem o Belmivan, Portilho. Gente, se a Dulcelina não for Portilho, Belmivan. Fale, meu amigo. O áudio está fechado, Belmivan. Oi, agora sim, né? Tá me ouvindo agora? Oi. Agora sim, pode falar. Estamos te ouvindo, sim. Pode ficar à vontade. Para mim, agora esclareceu bem quando o professor, né, explicou bem sobre o planejamento, a questão do estratégico, do tático e do operacional. Eu sou servidor de carreira do município. Sim. E acompanho bem a parte do setor público. Já trabalhei no privado, mas foi muito pouco. E aí eu vejo uma grande diferença. Hoje não, hoje já está, eu posso falar, profissionalizando, né? A parte da gestão pública, melhorou muito. Mas quando vem do estratégico, do tático, ou seja, quando as gestões administrativas colocam muitas pessoas, digamos, técnicos, e não consegue capacitar o suficiente o operacional. Então, é onde eu vejo a questão da gestão pública está engateando ainda, um pouco ineficiente, porque eu vivo e convivo isso. Eu creio que com a profissionalização nossa, de futuros gestores, que nós possamos realmente fazer essa diferença, tanto no setor público quanto no setor privado, porque hoje nós temos N casos de empresas que conseguem se desenvolver porque investe no seu funcionário, nas suas gestões. Já o público agora que está começando a se profissionalizar. Então, essa parte do tático e do operacional, ela é um caso que a gente tem que ficar de olho e a perspectiva nossa é trabalhar mais em cima disso aí. Porque o estratégico sempre vai ser escolhido. Muito por capacidade, sim. Mas na maioria das vezes, hoje, são indicações. Muitas vezes, quem está lá não entende na dica de nada. E, ou seja, não capacita as pessoas e, muitas vezes, a gestão deixa a desejar, principalmente o setor público. Hoje é o que eu vejo. Bem colocado, meu amigo. É que você sente as dores. Você está no dia a dia. Quem trabalha no setor público sabe como é que é. A gente sempre no dia a dia. Agora, veja bem, eu vou responder uma pergunta que foi feita só um minutinho, vou responder aqui a Larissa. Perguntou, os alunos da unidade Colinas estão questionando se haverá simulado. Não, simulado não. Nós estamos no nível superior, tá? No nível superior, então, o que nós estamos discutindo aqui hoje, essa aula que vai ficar gravada, que vai ser postada lá, é o que vai ser avaliado. Todo esse conteúdo que a gente teve, quem está acompanhando as atividades, os fóruns, está preparado, tá bom? Esse negócio de simulado me lembra muito, sabe o quê? Aqueles questionários lá do nível médio, fundamental, que a professora passava 10 questões e das 10 tirava 5 e botava na prova. A gente está discutindo aqui andragogia, estamos discutindo conhecimento com adultos e com profissionais. Então, o que é que a gente quer? Vocês não vão se prejudicar nessa avaliação. Tá? Não se preocupe que a gente está querendo avaliar somente. A gente não se preocupa com isso. Voltando ao comentário do Belmivan, um problema, meu Ivan, que nós temos, sabe o que é? Essas questões das pessoas que entram no serviço público por indicação. Aí você vai lá e fala o seguinte, quer saber de uma coisa? O Alexandre falou um negócio, tem razão, precisa capacitar, e capacita.
Aquele sujeito que indicou para lá, ele sai do poder, a pessoa roda, vai-se embora o conhecimento. Você entendeu? Por esse motivo é que vocês que estão se preparando para ser gestores públicos, é que precisam ter essa competência, que vocês vão administrar coisas difíceis. Agora, veja bem, o governo abriu esse espaço, é onde a gente mais tem aluno, é justamente na gestão pública, em cidades que ia ser difícil uma universidade para lá. E a Unitim chegou lá. Está com vocês. Olha, eu sei que é um desafio. Eu sei que é um desafio. Mas a gente tem que contar com vocês. Porque a gestão pública precisa de gestores preparados. Tem muita gente jovem, extremamente competente. Tem pessoas que têm uma organização mental fantástica. Imagina essas pessoas estudando, se preparando e passando no concurso. Entrou, meu amigo, ninguém segura. Porque são pessoas que realmente são pesadas em termos de conhecimento. E o nível de conhecimento faz, inclusive, com que os outros comecem a respeitar. Alguém levantou a mão? Pode falar. João Fernandes, de Alto. Marciane. Professor, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Quero saber quem está falando que a gente está... Eu não entendi. É que a gente está com tanta gente na sala, graças a Deus, que aí não aparece todos. Está falando o João Fernandes, é isso? João Fernandes é o tutor presencial, mas a pergunta não é feita por mim. A pergunta é feita por uma acadêmica que vai proferi-la. Então, faça. Por gentileza. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem mais clara, porque assim, para mim ainda ficou uma dúvida sobre a abordagem sistêmica. Abordagem sistêmica. Isso. Lembra que eu falei que eu não vou me aprofundar nela, porque ela basicamente, se eu for entrar nela, ela basicamente seria uma segunda disciplina. Entendeu? A abordagem sistêmica, na verdade, ela é o quê? É o estudo da interação entre os elementos. Tá? Quando você está na... Vamos supor, deixa eu tentar trazer um exemplo que fique fácil para ti. Sistêmico, sua casa. Tá? Beleza. Então, você vai nessa sua casa, você vai receber umas amiga da época do colégio, olha. Vai todo mundo para a tua casa, vai aparecer umas 6, 8 meninas. Só que essas meninas, tudinho, têm filhos hoje em dia. Então, vai ser 6, 8 meninos. Aí você fala, gente, eu tenho espaço para receber a todos? Bom, espaço eu tenho. Eu tenho espaço para acomodar, tipo sofá, rede, certo? Não tenho. Então, já tem um elemento que para ti está começando a complicar. Não, mas todo mundo vai levar um de comer, como o pessoal fala. Todo mundo vai levar um de comer. Um de comer e um de beber. Vai levar um suco, levar uma comidinha assim chamada chambari, outro vai levar uma dobradinha, outro vai levar uma feijoada, vai levar uns salgados, coisas, tá? Já tem gente animada com tal de chambari. Então, vamos supor. Mas só que elas vão levar isso para cozinhar aí, na tua casa. Espera aí. Teu fogão suporta quantas panelas grandes cozinhando ao mesmo tempo? Outra coisa, tem gás? Vai ter gás suficiente? E se acabar, você tem como substituir ou tem que sair para comprar? Se sair para comprar, vai ter onde comprar? Não, até tem para comprar, só que tem uma coisa, não leva em casa, tem que buscar. Tá bom. Lá se vem o ambiente influindo você. Começou a chover para caramba.
Quem que vai sair debaixo de chuva, numa sombrinha, com um botijão do lado, 2 mulheres carregando, cada uma pegando de um lado para levar lá, para comprar, para trazer de volta. Quando você pensa no sistêmico, nessa engrenagem, uma coisa afetando a outra, isso eu procurei trazer um exemplo fácil, assim, de uma casa, de você receber umas amigas. Aí, quando você sente que não tem como suportar muita coisa, você pode entrar em contato com ela e falar, queridas, é o seguinte, cada um de vocês vai levar pronto, entendeu? Que a gente já economiza isso, e você já vai aproveitar fazer o seguinte, os meninos, as crianças, quando chegarem, se vocês puderem levar, leva um quadradinho, um carrinho, para poder a gente deixar os meninos mais equilibrados ali. Porque vai ter os pequenos, vai ter aqueles que já querem cuidar do pequeno, que na verdade termina machucando, e por aí vai. Entendeu? É como eu te falei, eu não vou me aprofundar nessa situação da abordagem sistêmica. Porque se eu me aprofundar nela, a gente vai devagar por muito tempo. Por esse motivo que o foco mesmo é o planejamento estratégico. Mas a gente não quer, Cássia, não complicou, não. É que a gente pensa o seguinte, para você fazer o planejamento estratégico, você tem que pensar em todas as coisas que podem afetar aquele planejamento. Por esse motivo que a gente faz abordagem sistêmica. Professor, ela não vai afetar na nossa prova, diretamente. Não. Mas se eu estou dizendo a vocês aqui que eu não vou cobrar, porque seria uma disciplina muito grande, seria, vamos dizer, uma disciplina dentro da outra, eu posso quebrar uma questão dela. Uma questão, mas uma questão fácil de responder. Que com certeza eu falei alguma coisa aqui nessa aula. Com certeza eu falei. A cola está aí. É somente assistir a aula. Ele vai ficar disponível amanhã, a gente vai postar lá para vocês, tá bom? Do Celina, eu estou vendo de novo sua mão levantada. Você quer falar do Celina? Agora ela baixou. Kedman, não se preocupe, não. Kedman está dizendo que a prova é sempre uma preocupação. Não se preocupe, entenda a disciplina e a avaliação sai fácil, tá? Não se preocupem com isso. Aí o Vinícius botou aqui, a Kézia disse que complicou tudo, eu espero que não tenha complicado, Kézia. Se você ler com calma, você vai ver que um complementa o outro, tá? Mas eu não vou cair matando em cima de abordagem sistêmica mesmo, pode ter certeza. Ok? Gente, já estamos a 20 horas e 28 minutos e eu gostaria de saber, ficou claro sobre a gestão estratégica, planejamento estratégico, sobre o que é finalidade, o que é função, como funcionam esses meandros. Ficou fácil? Ou não? Professor Alexandre, a menina aqui falou que o que complicou não foi a sua explicação, não, foi as amigas na casa das outras. Foi o que complicou. Ah, foi? Eu jurava que Não foi a tinha sua sido explicação, não, tá? Eu disse que... Ah, não, eu só vi aqui, complicou tudo. Eu peguei e falei o seguinte, então, eu tentei dar um exemplo. Não, mas realmente, ó, 6, 8 colegas, cada um levando um filho. Caramba, o Einstein. Fala, meu filho. Sim, professor. Mas talvez uma outra ideia, talvez para deixar um pouco mais claro também, com o comentário da Kézia, aqui a minha família tem uma coisa engraçada, que as pessoas plantam árvores e não pensam a altura que elas vão crescer. Aí o povo chega na porta de casa, planta uma árvore. Só que aí, ok, hoje não está em problema, amanhã não tem problema. Só que aí você planta um pé de manga na porta de casa. Vai quebrar calçada, vai derrubar muro, vai ter problema de segurança pública. Então, vai plantar uma árvore, pensa como que aquela árvore vai estar daqui 10 anos e tudo que pode afetar ela. Não é só chegar e plantar uma árvore. Parece simples, mas envolve outros aspectos. Então, o sistêmico também vai por isso. Olha, não é só isso. É um sistema, tem outras coisas, outras variáveis. Bom,
Ó, o que eu fiquei, só me permite, o que eu fiquei olhando foi a jogada de mestre da Uniteams, escolher essas cidades para jogar esse curso, né? O TO graduado, que nem o Belmiran falou, Belmivan, se eu não me engano, é Belmivan Portilho falou. Então, Alexandre, demais. Olha só a jogada de mestre da Uniteams, levando esse curso para essas cidades que muito difícil iria chegar uma faculdade ou uma universidade para dar um curso desse para essas pessoas. E qual é a nossa visão? Todas as prefeituras vão precisar, toda a gestão pública vai precisar de profissionais formados nessa área. Por isso que a gente fala para os nossos acadêmicos, prestem bem atenção, gente, vamos lá, é que nem o professor Alexandre falou, não se preocupe com as provas, não, a prova que nem fala o professor Luxemburgo, é uma mera, como é diz, é um processo. Você entendendo a matéria, vai lá, nós não estamos aqui para estar, como é diz, reprovando ninguém, nós estamos aqui para tentar ajudar da melhor maneira possível. E creio que foi muito bem explicado hoje, e eu acho que vai ser bem legal daqui para frente vocês quebrarem mais um pouco esse gelo, tá? E perguntem para o professor, perguntem para nós, quando vocês estiverem com a gente, não percam essa oportunidade, tá? Porque estamos aqui para nós somarmos, beleza? Vinícius? Bom, pessoal, eu entendo a dor de vocês quando a gente escuta o professor Alexandre falando, quando a gente vê as aulas que estão gravadas e a gente não consegue compreender. Mas o professor Alexandre foi muito feliz em trazer, fez bastante analogias, né, com o nosso cotidiano para poder facilitar o entendimento de vocês. Quando eu era aluno de graduação, eu tive uma dificuldade muito grande em entender o planejamento estratégico. Eu penso até que isso é uma falha das faculdades em trazer muita teoria. Pensando nisso, o professor Alexandre, eu, Einstein e o professor Remy, vou até dar um spoiler, professor Alexandre, se me permite, nós estamos planejando para depois da A1, para a gente trazer uma pessoa para falar de planejamento estratégico na prática em uma instituição pública do Tocantins, que assim vocês vão compreender como que é elaborado e como que é monitorado e executado um planejamento estratégico em uma instituição que vocês conhecem aqui do Estado. Então, a gente está planejando isso para depois da A1, para poder reforçar o conhecimento de vocês, né, nessa parte prática, para não ficarmos só na teoria, para facilitar o entendimento por todos vocês. Assim, não fiquem preocupados com essa dor que nos gera, né, de não estou entendendo, vamos focar na matéria, vamos fazer os exercícios direitinho, dúvidas a gente está aqui para tirar de vocês, tá? E que vocês com certeza vão se tornar excelentes gestores públicos se vocês souberem aproveitar tudo isso que está sendo disponibilizado para vocês, tá bom? Deixo aqui um abraço e passo a palavra aí novamente para o Alexandre. Gente, para encerrar, não vou ocupar mais o tempo de vocês. Só dando reforço no que o professor Remy falou, as escolhas feitas pela cidade onde vocês estão foi definida a partir da reunião do governo do Estado de Tocantins com a reitoria da Uniteams em cada uma dessas consultas. Foi consulta pública onde foram definidos. Ou seja, vocês foram os sorteados de darem os grandes starts nessa parte de gestão pública. Então, meus amigos e minhas amigas, obrigado por essa oportunidade. Tenham todos uma boa noite. Amanhã essa aula vai estar lá, postada na roda para vocês, tá? Eu acredito que até umas 10 horas, que ele vai rodar todinho, tem que passar para os meninos, eles vão postar para vocês. Ok? Gente, muito obrigado, tenham todos uma boa noite e até o próximo encontro. Até mais.